Olá pessoal, boa noite para quem está chegando. Vamos começar aqui nossa live daqui um pouquinho, esperando uns 2 minutinhos só para vocês chegarem. E hoje a gente vai trabalhar um tema muito interessante, que é o tema perdão. Né? Quem é que não precisa de perdão? Quem é que não precisa perdoar? Todos nós, né? Acho que perdão é algo que é um exercício que nós temos que fazer durante toda a nossa encarnação. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o perdão. E a gente fica muito feliz de vocês estarem aqui conosco, pois quanto mais refletirmos sobre essas nossas necessidades básicas, né, se assim podemos dizer, melhor será a nossa convivência, em primeiro lugar com a gente mesmo, né, e com todos que nos cercam. Então, uma boa noite para vocês que já chegaram, para os que vão assistir, né, depois que ficar gravado aí, que todos os lares sejam abençoados, que todas as mentes ligadas a nós agora se deixem livres, né, tranquilas, serenas, para que a gente possa fazer um estudo bem bacana. Então, meu boa noite a todos, aos familiares, que Deus enche de bênçãos os lares de cada um. E vamos lá, Alex. Gente, boa noite. É uma alegria para nós estarmos juntos nessa noite, utilizando essa bênção da tecnologia, que tem essa possibilidade de aproximar aqueles que, pelo menos fisicamente, estão um pouco distantes. Então nós agradecemos a presença de cada um de vocês e esperamos que sejam momentos bastante felizes o que nós viveremos juntos nessa noite. Nós escolhemos, né, como canção inicial uma verdadeira prece que já se tornou um hino nacional, eu poderia dizer assim, entre todas as famílias religiosas, né, não só dentro da doutrina espírita. É uma canção de autoria de Senira Pinto, Quanta Luz. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente, quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz.
Que essa luz que se faz agora nos nossos sentimentos, no nosso coração, nos nossos lares, possa preencher todo o nosso espírito, possa encher de graça, de luz, de vida e de esperança os nossos corações. Que a presença do Mestre Jesus, dos mensageiros espirituais, dos nossos guias, dos nossos mentores, possa se fazer agora ao nosso lado e dentro de nós. Que sejamos um só coração, uma só mente e todo o amor. Que Deus nos abençoe neste momento agora e que todas as luzes que são derramadas sobre nós possam se expandir para todo o universo. Onde houver alguém chorando, onde houver alguém sofrendo, que receba, mesmo que seja em pequenas gotas, todo o amor, toda a esperança e todo o carinho que dedicamos agora a esse momento de oração, de confraternização com os amigos e de total certeza que Deus é por nós. Que assim seja. Muito bem. Nós queremos saudar aqui alguns amigos, né? Os comentários são muitos. Nós nem conseguimos aqui acompanhar todos, mas pelo menos alguns que foram correndo aqui. O Cássio e a Anne, lá de Sete Lagoas, nossos queridos amigos, né? Nós já estamos esperando só a aposentadoria dos dois, porque eles vão nos acompanhar nos eventos, né? Já estão treinados, já aprovados. A Flávia, lá de Fortaleza, né? Está no nosso coração também. Ivone Quintanilha, sempre conosco. O Paulo Renato, lá de Americana, lembra? Lembro demais. Então, Paulo, um abração para você. O Paulo, nós estamos aguardando a confirmação do convite. Esses dias nós já demos início aí a uma conversa para que a gente possa reencontrá-los por lá. A Andréia Camargo, lá de Campinas, né? Andréia, beijo. A Rosilda Iada, sempre está junto com a gente também. Os nossos amigos lá de Londrina, ó, Luciano, Doroteia, estão acompanhando. Luciano e Doroteia, amigos do coração, nosso exemplo. Eu falo que eles são um grande exemplo, né? Doroteia é uma ceareira do Cristo, incansável. Porto Velho, presente novo aqui. Porto Velho, se não entrasse, não ia ter a saída a próxima vez, né? Então, Ellen, o seu Ivo, tá a turma toda aqui, ó. A Thelma, lá de Fortaleza. Thelminha. Também. A Rosana Terashima, está no nosso coração. A Ju Cardoso, que a Ju é praticamente uma irmã sua. Né? Judite, nós estamos precisando de dar uma conversadinha, né? Entre em contato comigo. O Tiago Brasileiro aqui também deu boa noite agora. Tiago, boa noite. O Tiago recebeu o pendrive lá com toda a sua coleção de canções e ele está encantado lá. A gente fica coisa feliz, boa. Né? Obrigada, Tiago. Ajuda a gente aí, vai divulgando aí que nós precisamos dos ouvidos de vocês para a gente cumprir a nossa missão. Quanto mais vocês nos ouvirem, mais nós temos serviço, né? E nós não podemos ficar desempregados. Vocês emprestem os ouvidos para nós, para a gente continuar firme nessa missão. Olha, Santa Catarina presente, Edilene Vieira. Olha, a gente vai de um extremo no outro, né? Saímos lá de Santa Catarina e vamos lá para Jijoca de Jericoacoara. Gente, Jijoca, lugarzinho abençoado, né? Quantas alegrias já tivemos lá, né? E teremos muito mais. Seu Nestor está por aqui. Seu Nestor, um beijão para o senhor. Muito obrigada por tudo. O senhor que nos recebe aí tão bem, né? Todas as vezes que nós vamos pela rota do Ceará, Jijoca nos acolhe. É um lugar lindíssimo, né? Muito obrigada, seu Nestor. Olha, Marília está aqui presente também, a nossa amiga Andréia Ribeiro, lá do Joana de Ângeles, né? Centro Espírita Luz, Fé e Caridade. Um abração a todos.
Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai, falando um pouquinho mais, citando esses amigos que estão aqui presentes. O propósito, meus amigos, é que nós reflitamos sobre o perdão nessa noite, Serão alguns minutos aqui juntos, mas com certeza de muito valor para cada um de nós, especialmente para nós dois aqui. Há um tempo atrás, nós estávamos realizando um culto, de Evangelho no Lar, inclusive os nossos filhos estavam juntos, e nós abrimos aleatoriamente o Evangelho segundo o Espiritismo, e saiu exatamente naquele texto que fala sobre a importância do perdão para com os criminosos. E nós sabemos que, e acreditamos nisso, que a espiritualidade, os espíritos estão ao nosso lado o tempo inteiro, e eles influenciam na nossa vida, como a espiritualidade maior que contribuiu com a codificação já esclareceu a Kardec, e muitas vezes são eles que nos dirigem, Isso tanto do ponto de vista positivo quanto negativo, variando segundo a nossa própria sintonia. Mas aconteceu a seguinte situação, e eu já deixo claro aqui que nós não estávamos ali realizando uma reunião mediúnica. Jamais faríamos isso fora de uma casa espírita, de um ambiente onde haja toda a sustentação. Mas no caso da Liz, a mediunidade já faz parte da vida dela, muito intensa, desde a sua infância. Lá pelos 3, 4 anos de idade, era natural para ela essa percepção tanto do mundo físico, que a maioria de nós percebemos, quanto desse outro mundo que está ao nosso redor aqui, que é o mundo espiritual. Então a situação foi a seguinte: nós estávamos fazendo a leitura desse item do Evangelho, do perdão para com os criminosos, e eis que se aproxima um espírito que em outros tempos ele foi agredido por alguém de nós que estávamos ali. E ele estava assim muito revoltado com aquela situação. De acordo com o que nós já tínhamos de conhecimento, nós fizemos uma prece por ele, nós tentamos conversar com ele de forma que ele pudesse perceber essa nova realidade, porque ele ainda estava preso em outros tempos. E hoje, mesmo ainda muito distantes da perfeição, nós já estamos vibrando uma outra sintonia, buscando corrigir aquilo que outrora fizemos de forma inadequada. Mas nenhum dos argumentos que nós utilizamos foi suficiente para modificar a vibração daquele irmão. E a espiritualidade maior, ela sempre percebe disso. E foi nesse momento que também se fez presente um outro companheiro espiritual, mas já com uma outra vibração muito mais harmoniosa, que pediu licença para fazer uma intervenção muito caridosa e nos disse o seguinte, especialmente a Lisa aqui, falou assim: moça, pegue o violão e eu vou solicitar que vocês acalmem um pouco os ânimos aqui, inclusive os amigos desencarnados, e eu peço que você cante uma canção e depois nós retornaremos à nossa conversa. E assim ela fez, pegou o violão e aguardou a orientação desse amigo espiritual, imaginando qual seria essa canção, na segurança de que certamente seria uma canção que faria parte do repertório dela, ou que certamente ela saberia cantar sem dificuldades. E para nossa surpresa, a canção que foi sugerida por aquele amigo espiritual foi Cabocla Teresa, uma canção que nós consideramos do repertório das músicas raízes do Brasil. Está congelado. É isso mesmo, eu vou só descongelar a tela aqui para facilitar para vocês acompanharem. Então nós cantaremos, faremos como ele pediu, inclusive a parte declamada da canção, e na sequência nós voltaremos a conversar sobre o desdobramento dessa situação que ocorreu conosco. E a canção diz assim, de autoria de Raul Torres e João Pacífico: lá no alto da montanha, numa casinha estranha, toda feita de sapê, parei numa noite a cavalo por modo de 2 estalos que ouvi lá dentro bater. Apiei com muito jeito, ouvi um gemido perfeito, uma voz cheia de dor. Vancê Teresa descansa, jurei de fazer vingança pra morte do meu amor. Pela fresta da janela, vi uma luzinha amarela de um lampião quase apagando. Vi uma cabocla no chão e o cabra tinha na mão uma arma lumiando.
Virei meu cavalo a galope, risquei de espora e chicote, sangrei a anca do tá, desci a montanha abaixo, galopeando meu macho, e o seu doutor fui chamar. Voltemos lá pra montanha, pra aquela casinha estranha, eu e mais seu doutor, topemos um cabra assustado, que chamando nós pra um lado, a sua história contou. Há tempo eu fiz um ranchinho pra minha cabocla morar, pois era ali o nosso ninho, bem longe desse lugar, no alto lá da montanha, pertinho da luz do luar, vivi um ano feliz, sem nunca isso esperar, e muito tempo passou, pensando em ser tão feliz, mas a Teresa adotou felicidade, não quis. Os meus sonhos neste olhar, paguei caro meu amor, por causa de outro caboclo. Meu rancho ela abandonou. Senti meu sangue ferver, jurei a Teresa matar. O meu alazão arriei, e ela eu fui procurar. Agora já me vinguei, é esse o fim de um amor. Esta cabocla eu matei, é a minha história, doutor. Muito bem. Quando ela concluiu, né, a canção, como agora, o silêncio era ensurdecedor, como diria os meus amigos lá de Goiás. E naquele momento o companheiro espiritual retomou a palavra dizendo o seguinte: observem o desdobramento da ausência de perdão. Quando nós não perdoamos o outro, esse sentimento ele se torna um desejo de vingança, de retaliação, e o último estágio é o do assassinato. Quando nós não nos perdoamos, aí já é uma questão de culpa e pode se desdobrar até mesmo num suicídio. Mas no caso da canção, Cabocla Teresa se transformou no assassinato. Ele pediu para que a gente se recordasse daquela fala de Jesus, quando ele nos convidou a perdoarmos os nossos inimigos enquanto nós estivéssemos a caminho com eles. Ali ficou muito claro que esse perdão não aconteceu no momento da caminhada lado a lado. E aquele sentimento, ele permaneceu, não sabemos nós de quantas vidas anteriores, e nós estávamos ali diante de uma situação que poderia ter sido resolvida há muito tempo, e que estava causando um transtorno muito grande.
O amigo espiritual ele foi além ainda. Ele pediu para que a gente analisasse a canção e ficasse imaginando a postura desse caboclo que assassinou a Teresa. Todo o desdobramento, aquela caminhada que ele fez, o momento em que ele estava subindo a montanha, já com aquilo na mente, ele pediu para que nós imaginássemos a companhia espiritual que estava em torno dele. Quantas mentes vibrando naquele estágio de violência que também se ligaram a ele, e quando ele chega naquela casinha em cima da montanha, naquela tapera onde estava Teresa, ele já não tinha mais domínio sobre a própria mente. E ele promoveu o que nós chamamos de escândalo, que mesmo necessários ainda, conforme Jesus mesmo orienta, ai de quem os provocá-los. Porém, o amigo espiritual disse assim: a doutrina espírita ela é consoladora, nós somos privilegiados pelas informações que temos, e o que está ocorrendo aqui é uma prova disso, de que a vida continua. O que morreu ali foi simplesmente o corpo físico da Teresa, o espírito ele segue. Ele nos recordou que os próprios autores da canção, Raul Torres e João Pacífico, Raul Torres ele retornou para casa, o desencarne dele se deu em 1970, João Pacífico em 1998, e ele disse assim: os dois continuam vivos. A Teresa continua viva. Pensem nisso. Aproveitem a oportunidade dessa canção, os ensinamentos que ela nos traz, para que vocês se acertem aqui, nesse momento. Se perdoem, peçam perdão e sigam a caminhada a partir daqui um pouco mais leves. E foi assim que aquela situação foi se harmonizando, e nós conseguimos, pelo menos momentaneamente ali, continuarmos o nosso evangelho e encerrarmos, indo para as próximas atividades bem mais leves do que antes. E mais ainda, mais atentos às nossas atitudes do dia a dia. Dormimos, tudo bem, no outro dia nós dois começamos a raciocinar e avaliar aquela situação, aquela experiência. Nós pensamos exatamente nessa continuidade da vida, no desdobramento daquela história da Cabocla Teresa. E nós pedimos licença a Raul Torres e João Pacífico para que, utilizando a intuição dos próprios amigos espirituais e a nossa própria inteligência, nós construíssemos uma canção que fosse a continuidade da música Cabocla Teresa. E hoje nós pedimos licença a vocês, inclusive, para poder apresentar essa versão aqui. E nós resolvemos chamar de O Perdão da Cabocla, lembrando sempre disso. Talvez a grande contribuição de Allan Kardec, trazendo a nós o Espiritismo, é que ele conseguiu matar a morte. Pensar nisso, avaliar as nossas atitudes nessa perspectiva da continuidade da vida pode fazer toda a diferença na nossa trajetória evolutiva. Vamos lá. O Evangelho nos ensina que discípulo da doutrina, que busca consolação, é misericordioso e diante do criminoso concede o seu perdão. Não julga severamente, permite ser indulgente, não importando a maldade, mira seus próprios feitos, pois sabe que seus defeitos carecem de caridade. Se Deus autoriza o crime, é para que nos ensine a respeito do passado. Num processo natural, vamos expiando o mal, colhendo o que foi plantado. O assassino é um doente, numa busca permanente de uma luz interior. Precisa de indulgência para encontrar na consciência a cura da própria dor. Esse cabra vingativo, na verdade é um fugitivo, fugindo da própria sorte. Perdeu-se na esperança de que a sua vingança se findaria com a morte. Encerrou-se na prisão, sofrendo a própria aflição por orgulho e vaidade, sem saber que a Teresa, a cabocla indefesa, rogava-lhe piedade. A ideia do perdão parecia uma ilusão aos olhos do criminoso. Foi então que essa história mudou toda a trajetória por um ato amoroso. E
partiu, o compromisso se fez na lei que o cabra feriu. Hoje é ele que implora pelo perdão da Teresa. Ela, num gesto bondoso, não guarda mais a tristeza. Em nome do amor vive preso nas grades da consciência, mas a cabocla implora por seu algoz a clemência. Deixemos as pedras de lado, pois somos todos iguais. Os erros são partes da vida e não sentenças fatais. Vingança aos olhos dos homens é mera questão de honradez, porém aos olhos de Deus é pura insensatez. A lei de causa e efeito, escrita com retidão, ensina que o que se planta se colhe no coração. O crime foi resgatado, termina um ciclo de dor. Pelo poder do perdão renasce uma história de amor. Quando nós ouvimos essas canções, é como se um filme da nossa própria vida, nessa encarnação, ele passasse. Porque 100% de nós temos uma origem no campo. E as músicas raízes, elas fizeram parte, se não fazem ainda, né, do nosso dia a dia. Eu tenho certeza, assim como nós, que vocês que talvez já tenham ouvido essa versão, ou que estejam ouvindo agora, ou a canção original, jamais a escutará, ou a escutará, né, com os mesmos ouvidos. Certamente terão uma percepção diferente. E tantas outras canções que nos trazem aprendizados maravilhosos, mas muitas vezes os nossos olhos não conseguem ver, os nossos ouvidos não conseguem escutar. Fica aí essa experiência, é algo muito particular, mas que o aprendizado foi tão grande na nossa vida, fez tanta diferença, que nós fazemos questão de partilhar com vocês, que nós consideramos nossos amigos. Rosana Leonel está por aqui com a gente também. Olha, Francisco de Assis. O Francisco de Assis, se eu não estou enganado, ele é lá de Aparecida do Taboado, né? Muito próximo da minha terra natal, que é Paranaíba. Ele está dizendo aqui que vai estar conosco em Indiaporã, no dia 29. Eu já coloquei seu nome na chamada aqui, viu, Francisco? Nonato, lá de Independência. Olha que felicidade ter o Nonato aqui.
a Núbia de Uruoca também, né? Do nosso querido Ceará, Magna Fernandes, a Átima Campos, a Terezinha Prado, lá de Cambé, no Paraná. Nossa, tem gente do Brasil inteiro. Tá vendo? Que beleza. O Robson Ribeiro, amigo nosso aí, companheiro lá de Uberlândia, né? Nós adoramos. Uberlândia seria uma cidade que nós moraríamos com muita facilidade, né? Com certeza. Está bem centralizada, facilitaria muito esse nosso trabalho, né? A questão logística aí. Lurdinha Silva, a Tânia de Deus apareceu aqui. A Tânia chegou atrasada, ela vai ter que pagar uma multa, não vai? Vai, viu, Tânia? O Fábio lá de Jaci, né? Nós estaremos com eles lá no segundo semestre. A Meire Dias, lá de Campina Grande, na querida Paraíba. O Eduardo Mendes também está por aqui. O Eduardo e a Beth, eles estão com falta, né? Nós já fizemos chamada nos 3 eventos lá em São Paulo e eles não apareceram, você percebeu? Deixa conosco. Nós vamos lá comer um pão de queijo. Mas tem uma justificativa boa, porque aqueles dois estão trabalhando, viu? E também são aí divulgadores da doutrina aí, a cada dia eles estão num canto aí. A Esther Rossi, lá do Paraná. Ô, Esther, a vovó mais preguenta que eu já vi. Mais coruja, né? Mas também com aqueles netos, né? Muito bem. Vamos lá, seguir. É isso aí. Mateus 18, 21 a 22. Jesus é questionado de forma bem direta em relação ao perdão, quando lhe perguntaram o seguinte: quantas vezes perdoarei meu irmão? Até 70 vezes? E a resposta do Cristo é uma resposta que aqui nós só lembraremos, porque a gente tem certeza que já é de conhecimento de vocês, quando ele diz assim, ó: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7 vezes. Eis aí, né, das palavras de Jesus, aquelas que deveriam atingir com mais profundidade a nossa inteligência e falar mais alto aos nossos corações. Matematicamente, talvez seja simples fazer essa continha, né? 70 vezes 7, 7 vezes nada, 7 vezes 7, 49, 490, beleza, então. Você pode pensar assim: perdoei 490 vezes, estou limpo, posso começar de novo. Não é bem assim, né? Esse número 7 tinha uma representatividade naquela época de praticamente infinitas vezes. O que Jesus quis dizer, respondendo, né, ao apóstolo, foi isso: nós devemos perdoar infinitas vezes a mesma agressão. Por isso, é interessante que nós nos perguntemos, né? E eu pergunto a você ao mesmo tempo, nós estamos nos questionando aqui: você guarda mágoa? Como eu já disse aqui, a mágoa é quando eu não perdoo o outro. Sinceramente, responda só para você aí na intimidade, né, do seu smartphone, do seu sofá, em frente a uma TV ou de um computador. A gente não sabe o meio que você está utilizando para nos acompanhar agora. Você guarda mágoa? Pense bem nessa trajetória sua, naquilo que a sua memória alcança. Você carrega alguma culpa dentro de você? A culpa, repetindo também, é aquela situação em que eu não me perdoo, em que eu tive alguma atitude ou deixei de agir, que eu fiz, falei ou deixei de fazer ou de falar, e que hoje eu me arrependo, né? Eu trago alguma situação aí que me gera essa culpa. Nós consideramos que há 2 grupos de pessoas: aqueles que assumem que guardam mágoa e que carregam culpas, e aqueles que acham que não guardam mágoa e que acham que não carregam culpa. Porque em um nível ou outro, todos nós, nessa condição humana e nessa faixa evolutiva que nos encontramos, nós guardamos mágoa e nós carregamos culpa. É natural que a gente compreenda isso, porque reconhecer a situação já é praticamente 50% da solução do problema que nós temos. Então, o primeiro passo é compreender que a mágoa e a culpa são processos habituais do nosso dia a dia, sem necessidade nenhuma de nós nos envergonharmos dessa situação. Agora, nós não podemos permanecer nessa condição que não nos leva a algo melhor, principalmente à felicidade, que é o nosso destino. Nós vamos buscar no dicionário
etimologicamente falando, a origem da palavra mágoa. E nós percebemos que ela é formada por duas outras palavrinhas. Má, água. Água ruim, água podre, água lixo. Guardar mágoa, literalmente, é guardar dentro de nós algo que não presta. Imagine você aí na sua casa. Nós temos o hábito de utilizar as sacolinhas de supermercado ou saquinhos específicos para guardar lixo. A gente vai guardando um pouquinho, quando ele armazena, enche a sacolinha, a gente coloca num outro local. Esse material é recolhido e levado para um ambiente adequado. Imagine que você faça o seguinte, vai deixando as sacolinhas ali. Encheu o ambiente da cozinha, por exemplo, ou do banheiro, coloque em outro lugar, vai enchendo a sua casa de lixo. Eu tenho certeza que você já deve ter percebido que seria insustentável permanecer num ambiente desse. Por que, mentalmente falando, nós não temos esse cuidado? Porque são tantas mágoas, são tantas culpas, é tanto lixo que nós armazenamos na nossa própria intimidade, por isso que às vezes nós não conseguimos, fica insustentável a convivência com a gente mesmo. Então, essa figura que aparece aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aí de casa pela imagem, eu não estou aqui diante do vídeo, depois podem até dar um feedback aí para nós. Ela representa muito bem o que nós estamos dizendo aqui. Porque cada mágoa, cada culpa é uma pedra que nós colocamos sobre as nossas próprias costas. E às vezes a vida ela fica arrastada, a gente se sente pesado, né? A nossa movimentação ela se torna lenta, dificultosa. E nós não conseguimos perceber que, na verdade, são pedras que significam mágoas e culpas que nós estamos guardando nas nossas próprias costas. E tanto a mágoa quanto a culpa, elas roubam a nossa liberdade de viver. Nós permanecemos presos, mesmo livres, mas presos nas grades da nossa própria consciência. Por isso que nós escolhemos como tema dessa noite o oposto desses dois sentimentos, que é o perdão. O perdão, na verdade, é uma forma de doação, né? Perdoar. Doar para o outro. Mas mesmo sendo uma forma de doação, é preciso que a gente compreenda que os maiores beneficiados dessa doação para o outro somos nós mesmos. Até do ponto de vista egoísta, é negócio, entre aspas, perdoarmos. Porque o lucro maior é de quem oferece o perdão, mesmo que da outra parte não haja uma reciprocidade de sentimentos. Quantas pedras, quantas mágoas, quantas culpas. Nós estávamos refletindo sobre isso e no auditório um senhor pediu para usar a palavra com todo respeito e ele disse assim, eu vou usar a linguagem dele aqui, tá? Ele falou assim, meu filho, no meu caso não tem mais jeito não. Aí eu fiquei assim, achando um pouco estranho, questionando, mas por quê? E ele disse assim, de forma bem engraçada até na hora, o pessoal até riu, né? Ele falou assim, eu já estou do meio-dia para a tarde. E aí nós vamos entender que ele estava considerando que ele já tinha vivido, cronologicamente falando, mais da metade da encarnação dele aqui. Que ele já estava mais próximo do retorno para o plano espiritual do que de quando ele chegou aqui. Mais próximo do túmulo do que do berço. E ele disse que era tanta mágoa, tanta culpa, tanta pedra, que não tinha mais como modificar aquela realidade. E foi nesse momento que um amigo espiritual sugestionou o seguinte, estudem com ele aquele trecho do Evangelho que fala da eutanásia, da importância do último segundo na encarnação de um espírito. Diga a ele que nunca é tarde, sempre é tempo. Ou como diria a canção que segue agora, ainda é tempo.
É tempo de voltar, ainda é tempo de recomeçar, ainda é tempo, ainda é tempo, retoma de onde houve um abalo, retoma de onde houve uma queda, retoma de onde houve uma derrota, retoma o teu caminho, retoma o teu lugar. A porta permanece ainda aberta. Não fique esperando, pode entrar. Na hora o confronto dói, mas cura. Aceite a correção, aceite o amor, aceite o perdão, aceite a graça, receba a correção, receba o amor, receba o perdão, receba a cura. É tempo de voltar, ainda é tempo de recomeçar, ainda é tempo, ainda é tempo, retoma de onde houve um abalo, retoma de onde houve uma queda, retoma de onde houve uma derrota, retoma o teu caminho, retoma o teu lugar. A porta permanece ainda aberta. Não fique esperando, pode entrar. Na hora o confronto dói, mas cura. Aceite a correção, aceite o amor, aceite o perdão, aceite a graça, receba a correção, receba o amor, receba o perdão, receba a cura. Fantástica essa canção, né, gente? Muitos comentários aqui, alguns já reconhecendo essa realidade, né? Muito bem. A Laureli, nossa madrinha. Ah, Laura. Nossa, gente. Deixa eu contar o caso aqui da Laureli. Eu deixo. Ela tá aí agora? Deve estar. Gente, esse aqui é um segredo que só esses 50 que estão assistindo que vão saber, hein? A Laureli mora aqui em Brasília, é minha companheira de fazer sopa, minha amiga querida. E a primeira vez que eu viajei para conhecer o Alex, eu chamei a Laureli e falei com ela assim: Laureli, você vai comigo, você não saia de perto de mim, você segura minha mão, não sai de perto de mim nem um minuto, porque eu não vou ter coragem
de olhar para aquele moço. A gente estava aqui em Brasília e ia para Goiânia. Pois ela veio aqui em casa, me pegou, foi dirigindo até Goiânia, ficou pertinho de mim, segurando a minha mão, morrendo de rir. E eu, uma mulher nessa idade, né? Com medo do Alex, gente. Então a Laureli foi minha guia e minha protetora, né? E foi nossa madrinha, né? Ainda bem que ela não cumpriu o combinado, né? Olha, ela tá aqui, gente. Ó. Ei, Laura, em saudade de você. A Eliane Santos, a Rosângela Leonel, a Érica, né, lá de Abaeté, lá da sua terra natal, ó. A Terezinha Vale Longo, a Mônica, olha aqui, lá de Cajazeiras, a Moniquinha. Maria Cecília, lá de Itatiba, né, do seu João, da Ângela. Nós estaremos juntos aí, hein, Maria Cecília? Tá chegando a hora. A Roselaine, lá de Matão. Eita, coisa boa. Matão, a gente vai estar daqui a pouco, né? Em Matão. Rose, prepara, porque nós já programamos aqui que no evento aí, Espíritas em Ação de Matão, né? Nós faremos o lançamento oficial do novo álbum da Liz, né? O Alívio. Isso aí. A Araceli está junto conosco. Ó, lá de Cuiabá, estão juntos lá assistindo a Rogeane, a Maria Eduarda e o Marcos Campos. Beijo. Eliane Alves, a Jaqueline Ribeiro, muitos amigos aqui, né? Vamos seguir aqui, daqui a pouquinho a gente dá mais uma passadinha aqui nos comentários aqui, ó. Mercedes Ferreira, né? Ela está dizendo aqui que também é conterrânea dessa sua aqui, ó, lá de Abaeté. Nós somos da mesma época, né, Mercedes? Muito bem. Vamos lá então. Chico Xavier, né, psicografando Emmanuel e André Luiz, no livro Estude e Viva, a mensagem 33, eles dizem o seguinte: o perdão não existe de nossa parte ante as grandes ofensas se não aprendemos a relevar as pequenas indelicadezas. Gente, observem a profundidade dessa dica. Eu vou traduzir isso aqui para o goianês para ficar mais fácil, né? Lá em Goiás a gente diz o seguinte: você não trupica, você não tropeça numa serra, numa montanha. Você tropeça nas pequenas pedrinhas. E às vezes é uma pequena pedra dessa que te proporciona um trupicão que você pode cair, bater a cabeça e retornar para casa, desencarnar, ou ter um trauma seríssimo aí. Mas numa montanha, você nunca teve notícia de que alguém tropeçou num grande monte. Isso não é possível. Assim é a questão do perdão. Ele precisa ser trabalhado exatamente nas pequenas indelicadezas. Porque às vezes nós vamos deixando acumulando, e quando nós percebemos, o tombo, ele será inevitável. Muito bem. A questão da ausência de perdão tem muito a ver com uma palavra que nós até buscamos o significado dela no dicionário, que é a questão da retaliação. Retaliar significa o seguinte: aplicar a pena de talião ou infligir castigo semelhante, análogo ao recebido. Vingar agressão ou ofensas sofridas, praticar retaliações, desagravar, revidar. Em outras palavras, retaliar significa pagar uma coisa pela outra, especialmente pagar o mal com o mal. Grande parte do mundo vive com base nessa lei da retaliação. Isso é tão evidente que o próprio Jesus, no Evangelho de Mateus, né, quando ele fala dessa questão de abandonarmos a retaliação, de utilizarmos o perdão, o amor, muitos consideram essas as palavras mais difíceis vindas do Cristo, mais difíceis de serem praticadas. Eu conto uma história, eu sei que muitos de vocês já conhecem, mas vale a pena relembrar, e para aqueles que não conhecem, eu penso que fica uma grande reflexão. É uma história que eu não me recordo a fonte, mas que conta que um caminhoneiro, né, que percorria todo esse país aí, realizando seus fretes, ele recebeu uma proposta para fazer uma viagem bastante longa, e por um caminho que ele já havia, alguns anos atrás, percorrido.
E ele se lembrou que naquele caminho tinha um restaurante que ele gostou muito. Era um restaurante assim que uma comida bastante deliciosa, e ele só de lembrar já deu água na boca. Então ele se preparou para que ele pudesse chegar com o tempo de almoçar naquele restaurante. Era na beira de uma estrada, um lugar muito simples, mas muito aconchegante, principalmente o sabor da comida, que era o que fazia a grande diferença. Ele saiu um pouco mais cedo, tomou um café reforçado, porque não era tão próximo assim, e planejou que por volta das 14 horas, às 2 horas da tarde, ele chegaria por lá. E assim ele fez. Só que tem um detalhe. Quando ele chegou, o restaurante havia fechado. E ele ficou sem o que fazer, porque ele não havia se preparado. Ele deixou tudo organizado para almoçar por ali. Só lhe restava seguir viagem. E foi assim que ele fez. Mais 1 hora, nenhum restaurante, mais 2 horas, nada, já um pouco mais de 4 horas da tarde, ele com muita fome, inclusive, com muita dificuldade de seguir viagem. E aí ele observou assim na beirada da rodovia, percebeu que tinha um pequeno comércio semelhante a um restaurante, com um grande estacionamento, um lugar muito simples. Ele resolveu estacionar o caminhão, se dirigiu até aquele local e tinha um jovem lá, muito educado por sinal. E ele perguntou àquele jovem se não teria condição de fazer alguma refeição ali. O jovem gentilmente lhe disse que sim, se ele pudesse aguardar um pouco, ele poderia preparar um bife, uma salada, e acompanhada de um arroz que já estava pronto. A salada, inclusive, era retirada da própria horta que tinha naquele local. Gente, na minha terra diz que a melhor mistura é a fome. O melhor tempero que tem é a fome. E ele concordou na hora. Então o jovem pediu para que ele se sentasse, que ele ia preparar a comida. E assim ele fez. Enquanto aquele jovem foi preparando aquela comida, jogando aquela cebola ali, imagina o cheiro disso, né? Não sei se isso é hora de conversar disso não, mas faz parte da história, né? Ele ficou aguardando. Quando a refeição ficou pronta, o jovem preparou um prato, era só para o bife, para vocês terem uma ideia do tamanho dele, todo acebolado, uma salada e o arroz acompanhando. No momento que o moço ia servir, aquele caminhoneiro, entrou pela porta do restaurante 6 motociclistas. Aqueles bastante estilosos, né? Cabelos longos, barbas, algumas tatuagens, nas roupas de couro, todo equipados, né? E um deles, me parece que assim, tinha uma certa liderança sobre os outros, se dirigiu exatamente para aquela mesa, tomou o prato do bife da mão do moço antes de servir o caminhoneiro, pegou uma faca e um garfo, cortou aquele bife em 6 pedaços, comeu o primeiro, chamou os amigos, cada um comeu um pedaço do bife e permaneceram por ali. Imaginem vocês no lugar daquele caminhoneiro. Qual seria a sua reação? A dele foi a seguinte: silenciosamente, sem nenhuma reação violenta, ele se alimentou do arroz branco e da salada. Os motociclistas observando a situação, o moço do restaurante também, ele se levantou, foi até o caixa, pagou, não pediu desconto, em silêncio, e saiu do restaurante. Quando ele saiu, os motociclistas olhavam uns para os outros sem entender aquilo, e um começou a cogitar as possibilidades, dizendo assim: eu já sei o que aconteceu. Ele é mudo, ele não sabe falar, por isso que ele não disse nada. Aí o outro: eu penso que não, eu penso que ele não sabe brigar. E ele, inteligente, viu que nós éramos maioria, muito mais fortes do que ele resolveu não reagir. E o outro disse uma outra possibilidade, eles ficaram ali discutindo, e nisso o moço do restaurante olhou pela janela na direção do estacionamento, se voltou para os motociclistas e disse assim: olha, eu penso o seguinte, esse moço, além de não saber falar, além de não saber brigar, ele também não sabe dirigir não. Porque ele saiu ali no estacionamento agora, ligou o caminhão e passou em cima de 6 motos que estavam ali parados no estacionamento. Eu tenho certeza que você deu uma risada aí agora. Pode reconhecer aqui nos comentários. Sabe por que isso acontece? Essa aqui do mesmo jeito, a gente sempre ri dessa história só de lembrar do desfecho dela, né? Isso acontece por uma coisa muito simples. Lá no fundo, nós adoramos a retaliação. Lá no fundo, nós vibramos ainda, mesmo que instintivamente, até de certa forma um pouco inconscientes,
nós vibramos com a vingança. E tem alguém que ainda diz assim, com toda segurança, ele tinha direito, ele estava no direito dele de tomar essa atitude. Pense você agora. Faça um teste com a sua própria consciência para perceber se você ainda não se encontra nesse estágio. Traga à sua memória agora alguém que em determinado momento aí pisou no seu calo, te ofendeu, seja física, verbal, moralmente, de alguma forma, um bullying lá em outros tempos, uma agressão, uma traição, não importa qual seja a situação, imagine o que aconteceu com você. O que você gostaria que acontecesse de verdade com quem promoveu isso com você? Você gostaria que essa pessoa ela retomasse a sua caminhada conforme as leis divinas, ou que ela pagasse até o último centavo do que ela fez com você? Essa pergunta requer uma resposta sincera. Duas opções diante de você: o perdão ou a retaliação? Jesus foi exatamente contrário a essa atitude. Ele veio nos ensinar que ao invés de nós promovermos essa vingança, que nós escolhamos não retaliar. Ao invés disso, conquistar o adversário com amor. Conquistar o agressor com amor. Essa é a lição de Jesus. Por isso que nesse momento nós cantaremos o amor. O amor talvez é como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo é escuro e a vida é solidão, o amor é que ilumina o coração. O amor talvez é a janela que a luz do sol nos traz, nos convida a olhar por ela e mostra muito mais. E mesmo a quem não queira ver o sol com sua luz, o amor suavemente ao sol conduz. O amor, quem sabe, é como a flor, talvez o mal me quer. Pra qualquer um é gozo, é dor, é um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz. E existe até quem se cansou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor, vais me encontrar. O amor, quem sabe, é como a flor, talvez o não me quer. Pra qualquer um é gozo, é dor, é um jeito de querer. Tem gente que até mesmo diz que amou e é infeliz. E existe até quem se
pensou e nunca mais tentou. O amor talvez se faça de conflitos e paixões, ou das cinzas que eram palhas, resquícios, ilusões. Mas se eu viver 1000 anos e então recomeçar, lutando pelo amor, vais me encontrar. Muito bem. Jamais desistir do amor. Mas é muito interessante, dia desses nós recebemos uma orientação de um amigo espiritual dizendo que nós somos muito engraçados, porque nós escolhemos, porque é uma utilidade do livre-arbítrio que é nosso, é uma lei divina, nós escolhemos trocar o amor pela dor. E muitas vezes, ao invés do perdão, nós insistimos em manter as pedras das mágoas e das culpas no nosso dia a dia. Então, perdoar é uma questão de inteligência. É uma questão de inteligência. E Jesus é a nossa grande referência. Imagine o seguinte, praticamente a última lição de Jesus, já na cruz, foi a lição do perdão. Ele que não teria nenhum motivo para passar por tudo que passou, mesmo diante de toda aquela agressão que nós não temos nem condição de avaliar, pelo menos eu não tenho, né? Aquela lição ali da cruz, muito dolorosa, mesmo para um espírito do nível do Cristo, ele coloca o perdão aproveitando aquela oportunidade. Então imaginemos nós que, entre aspas, estamos ainda distantes, né, dessa perfeição do Cristo, com inúmeros motivos de resgate, de reparações, o quanto nós necessitamos de colocarmos em prática essa lição de Jesus. Então os amigos espirituais, eles têm dito para nós o seguinte: atualmente, né, aqueles que ainda permanecem na ignorância, no desconhecimento, que nós, talvez de forma até equivocada, chamamos de trevas, né? Mas é só uma expressão que eu aproveito agora para tentar dar o recado que nós recebemos aqui. O grande objetivo das trevas já não é mais aquele processo obsessivo pontual. Alguém pisou no seu calo há um tempo atrás e agora eu vou buscar retaliar aquele ponto ali. Outro foi pisado e ele também agora quer descontar isso. Não. Há um projeto muito maior, muito mais intenso, especialmente nesse momento da transição planetária. E esse projeto envolve uma obsessão maciça. É uma busca de atingir milhares de almas ao mesmo tempo. E o grande propósito deles é eliminar a figura de Jesus. Porque se com Jesus já está difícil enfrentar aquilo que a vida nos oferece, imagine sem Jesus. Pensa. Então nós jamais podemos nos omitir em relação ao Cristo. Ele nos conhece por nome. Ele sabe o que se passa na nossa intimidade. E mais ainda, Ele conta com cada um de nós na condução desse planeta, de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, diante disso, nós não poderíamos deixar de incluir uma canção aqui que nos remeta a Jesus. Então agora a gente traz, né, Roberto Carlos, né, com a canção O Homem, que nós já sabemos que foi um presente que ele recebeu de Chico Xavier. Eu acho que eles já estão cansados de escutar essa canção. A gente sempre canta. A gente não, né, Alex? Eu, né?
O Alex ainda não aprendeu a cantar, gente. Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda é tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Lalaie, iraie. Você disse que as pessoas poderiam estar enjoadas já de escutar essa canção, né? Porque ela sempre faz parte do repertório aqui. Já vários aqui disseram que não, viu? Ai, que bom, então. Teve gente aqui que disse que é bom demais. Ah, então tá bom demais da conta, né? Ó, a hashtag Canta Alex tá em alta aqui, viu? Gente, faz não, gente. Faz não. Vocês vão dormir mais cedo se ele começar a cantar. É um terror. O povo gosta do mal feito, você já prestou atenção? Ó, disseram aqui que é pra você cantar essa canção lá em Ouro Oeste. O homem? O homem? Fácil.
Tá vendo? É o Alexandre que está dando a dica aqui, ele está lá acompanhando. Alexandre e Aline, né? Alexandre também é trabalhador aí, não para mais, né? De uma casa para outra, graças a Deus, vamos semeando. Esse povo endividado igual a gente tem que trabalhar mesmo. Bastante, por isso que eu falo que os ouvidos de vocês, né, são uma caridade para nós, porque nós precisamos trabalhar todo dia, se pudesse 24 horas e ainda seria pouco. A Roseli, ó, lá de Sorocaba. É a vovó, nossa vovó, a senhora quase nos recebe aí sem querer. Passávamos perto de Sorocaba esses dias e a Alex falou assim, vamos almoçar na vovó? Eu falei, você quer desencarnar a vovó antes da hora? Para ir almoçar lá a gente tem que avisar pelo menos com 2 horas de antecedência, não é chegando assim não, né? Aí a gente não passou, mas na próxima nós vamos passar, mandar um recadinho antes. A Manuela Franklin, a Vilma Duarte está aqui. Olha, a madrinha Daniele. Daniele está aí. Tá junto aqui. Ela tá devendo uma janta para mim, viu? Ela não sabe não, mas eu já tô contando. Marcelo sabe, né? A Norma Florencio, o Clébio Gaia, lá de Barra do Garças, né? Tá fresco aí, Clébio. Clébio, conta aí para nós. O Clébio tem vínculos, né? Lá em Abaeté também. Tem sim. Tá por lá. Só de falar isso já é gente boa. Isso. A Andréia Ribeiro está dizendo o seguinte, que nós precisamos ir a Marília no mês de novembro, no evento deles lá, né? Então, só falta o convite. É lógico que a gente precisa dar uma conferida na agenda aqui, que está bem lotada esse ano. Mas entre em contato conosco, por favor. E a gente tem vai o Fábio, né? O Rodrigo está pedindo aqui para avisar da palestra musical, que vai ser no dia 18 de setembro. Vai ficar faltando só 10 dias para o meu aniversário. É bom, né? Fazer aniversário. No dia 18 de setembro, em Ijaci, Minas Gerais. Beijão, Fábio. Um abração aí para todos. O Carlos Almeida também está desejando uma boa noite aqui. Boa noite para ele também, né? A Norma Florencio acompanhando. A Suzana, gente. Olha só. A Suzana e o Luiz Beto. O Luiz Beto é tão bonzinho, né? Demais. Gente, a gente ama o Luiz. O Helder, das terras mais lindas desse Brasil, de Maceió. Nossa, meu Deus, como é bonito. A Mila Nogueira está por aqui. A Fernanda Correia chegou atrasadinha, mas está batendo ponto aqui, lá de Portugal, hein? Direto de Portugal. Fernanda, nossa amiga de Portugal, a gente foi fazer uma apresentação no centro, que ela é trabalhadora, fomos em Coimbra, né? Sim. E muito obrigada, Fernanda, pelo carinho com que você nos acolhe aí em Portugal. Eu separei aqui um comentário muito interessante e bem proveitoso para o tema que nós estamos falando aqui. Ele foi feito pela Rosângela Leonel. Ela disse assim, ó, perdão cura. E aí eu concluo, né, que o contrário também é verdadeiro. A ausência de perdão, ela adoece. A imagem que aparece aqui, eu não tenho certeza se ela está tão nítida aí para vocês, mas é um braseiro, né? Porque tem um ditado na minha terra que diz que não perdoar é como se você segurasse uma brasa nas mãos para jogar em alguém. Pensa, quem é o maior prejudicado por isso? Tem outro ditado lá também que representa talvez até melhor ainda o propósito desse aprendizado, que diz que não perdoar, manter aí pensamentos de vingança, de retaliação, é a mesma coisa de você beber veneno e torcer para o outro morrer. Por isso que a gente afirma com toda segurança, é inteligente para o espírito fazer uso do perdão. Gente, raciocina em relação a essa questão que foi colocada pela Rosângela aqui. O perdão cura. Porque dependendo do tamanho da mágoa, do tamanho da dor, da culpa que nós carregamos dentro de nós, né, em relação a qualquer ofensa que nós tenhamos praticado ou então recebido, isso vai somatizando, isso vai juntando e transforma-se naquilo que nós chamamos de doença. Uma mágoa não superada, ela pode se transferir para uma célula e se transformar numa úlcera,
num câncer, em tantas outras doenças. Principalmente nas doenças que agora tem uns nomes bonitos, né? São modernas, são as doenças psicossomáticas. É aquela panela de pressão que vai fervendo, né? A pressão vai aumentando. Se você não tirar o fogo debaixo dela ou retirar a pressão, vai chegar um momento que ela vai explodir. Eu não sei se vocês que estão aí acompanhando agora já tiveram a experiência de presenciar uma explosão de uma panela de pressão. O estrago é grande, gente. Depois consultem na internet aí imagens para vocês perceberem. Às vezes o teto da casa ele é totalmente prejudicado por uma panela que explode. Imagine essas explosões que acontecem no nosso dia a dia. A pessoa, ela vai adoecendo ao longo da vida. Olha a imagem desse nosso amigo aí, ó, sem perceber que a causa, a origem está na ausência do perdão. Quando nós não nos perdoamos, é como se a gente fizesse uma viagem para o passado. Quando nós não perdoamos o outro, a gente volta naquela mesma situação. Aí nós pegamos aquele passado, transferimos para o nosso presente, repetimos aqui todas as sensações que nós tivemos lá naquela época e revivemos. Vivemos de novo. Olha só, não é inteligente da nossa parte. E mais ainda, quantas vezes, por essas lembranças que nós mantemos na nossa mente, por essa ausência de perdão, nós não nos entregamos a um novo relacionamento. Houve uma situação de traição que eu não consegui superar. Eu às vezes até encaro um novo relacionamento aqui, mas por não ter perdoado naquele outro momento, eu fico sempre imaginando que acontecerá de novo. Não me entrego plenamente, não vivo aquela relação. Ela se deteriora, ela se perde pelo caminho, e às vezes a gente transfere essa culpa para o outro, sem reconhecer que na verdade a causa de tudo isso está dentro de nós, porque os nossos relacionamentos, eles se transformam numa verdadeira agonia. Cientificamente é comprovado já o que a Rosângela disse aqui, que o perdão cura. Porque toda vez que nós manifestamos um sentimento, o nosso cérebro, ele recebe toda essa vibração e dissemina algo proporcional no nosso organismo. O que os cientistas chamam de neuropeptídeos. Então, quando você sente uma raiva muito intensa ou uma culpa muito intensa, o seu cérebro descarrega esses neuropeptídeos na sua corrente sanguínea. Nós não temos habilidade nem autoridade para discutirmos esse assunto, mas pelo menos a base, a linha dorsal de tudo isso aí, nós podemos conversar, para que a gente possa entender o reflexo da ausência de perdão na nossa vida. As nossas células são receptoras, são como ímãs. Então, quando esses neuropeptídeos, vinculados a uma raiva, a uma culpa, a um remorso, a um desejo de vingança, passam pela corrente sanguínea, essas células, elas atraem. É como se elas abraçassem esses neuropeptídeos. Então, você precisa entender o seguinte: a corrente sanguínea, ela é um veículo que permeia todo o nosso organismo. Quando você sente raiva, todo o seu organismo fica com raiva junto. Quando você deseja uma vingança, todas as suas células desejam essa vingança junto com você. Então, por isso, nós estamos vivendo naquela época, dói aqui, dói ali, a gente não sabe. Por que está acontecendo? Todas as nossas células estão sentindo aquilo que nós estamos vibrando. E quais são os sentimentos que exatamente mais fazem isso? Ódio, culpa e mágoa. Ódio, culpa e mágoa. Se nós eliminarmos esses sentimentos no nosso dia a dia, eu garanto para vocês, nós vamos quebrar as farmácias do Brasil. Ou elas vão ter que buscar uma outra alternativa de trabalhar o preventivo, porque o curativo nós eliminaremos. Pode ter certeza disso. Nós deixamos um recadinho no Instagram esses dias dizendo assim, para a doença ser erradicada, não deixe mágoa parada. Olha que legal. E o remédio
você tem de sobra. Sabe onde? Não é na sua casa, não é na farmácia, porque esse remédio não se vende lá, é dentro de você. Porque o antídoto para todos esses sentimentos maléficos que nós comentamos agora se resume numa palavra: amor. E esse, por mais que você não acredite, você tem de sobra na farmácia da sua própria consciência. Há amor em mim, há amor em você, há amor em nós. Muito bem. Olha só que ensinamento que o Alexandre deixou aqui para nós. Você já fez até um comentário aqui, ó. Ele disse que certa vez perguntaram a um sábio o que é o perdão. E a resposta dele foi a seguinte: o perdão é o perfume que as flores exalam quando são esmagadas. Eu penso que essa frase já resume, né, o propósito do benefício que gera o perdão para nós mesmos. Né, essa gentileza com que nós devemos tratar aqueles que nos agridem. Eu estou me lembrando aqui de um fato, né? Eu até peço licença se a pessoa estiver ouvindo, eu não vou dizer o nome dela, mas me ensinou bastante. Esses dias eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp de uma pessoa, né, de vocês aí, e disse assim, o resumo era assim: hoje eu te perdoei, faz 1 ano que eu estava engasgada, né? Eu estava com rancor, com uma certa dificuldade com você faz 1 ano, porque eu fui ver você cantar e pedi para tirar uma foto, você não tirou, e eu fui embora
faz um ano que isso aconteceu e hoje você esteve na minha cidade. E eu fui lá, nem sei porquê, eu resolvi ir, porque você tinha, aquela figura que eu tinha de você foi destruída naquele dia que você não tirou uma foto comigo. Aquela pessoa que eu pensava, né, aquela espírita que eu pensava, aquela cantora, tinha morrido para mim naquele dia. Mas eu insisti, fui mais essa vez. E você tirou uma foto comigo, você autografou meu CD. Então eu estou de bem agora, eu estou tranquila agora. E quando eu li a mensagem, eu me lembrei exatamente do dia. Nós chegamos a uma casa, né, para fazer a nossa apresentação, e a direção da casa me recomendou que qualquer foto, qualquer conversa, né, qualquer coisa fosse depois da apresentação, porque eles tinham um certo rigor doutrinário e que se eu tirasse uma foto antes, né, o carinho das pessoas, aquela delícia, né, que é tirar uma foto, um abraço, né, ia causar um certo tumulto e que a gente deixasse para depois. Então eu não poderia ir contra a recomendação da direção da casa. Tanto que no final, né, nós fizemos as fotos com todo o grupo, com todas as pessoas. E eu penso, né, no quanto ela sofreu esse ano inteiro, esperando mais um ano para se encontrar comigo. Então, esses acontecimentos pequenos, eles nos adoecem, eles nos deixam magoados. E todas as vezes que a gente se lembra da pessoa, a gente se lembra daquele dia triste e acaba enviando uma energia, né, não muito sadia. Então, eu sofro, ela sofre, e assim é o nosso dia a dia. Eu dei esse exemplo simples. Vocês aí devem ter centenas de exemplos, né? A gente fica, às vezes, com um nó na garganta, até de um atendimento de um caixa, de um mercado, alguma coisa assim. Então, o interessante é a gente deixar para lá o que não agrega valor de amor. Eu, graças a Deus, nós duas nos reconciliamos, né? Eu não sabia. E isso me fez um bem enorme e eu acho que fez a ela também. Se nós pudéssemos colocar em uma escala, né, o passo a passo para verdadeiramente aplicarmos o perdão e o auto-perdão, né, nas nossas vidas, nós diríamos o seguinte: o primeiro passo é reconhecer a realidade. E especialmente, não somente reconhecer, mas aceitar. A aceitação, ela pode fazer uma diferença fantástica na nossa vida. E a aceitação, diferente do que muitos afirmam, né, que o Espiritismo ele defende, ele cultua, né, o sofrimento, tem que sofrer mesmo, esse é o meu karma, às vezes alguns dizem assim. Aceitação não é isso. O Chico tinha uma definição muito interessante, que ele dizia que a aceitação, né, semelhante à resignação, é aquela paciência operante, é reconhecer a realidade, inclusive aquela realidade que muitas vezes você não tem nem como modificá-la naquele momento, mas não parar diante dela. Ser paciente, mas seguir com a sua vibração proativa para que no momento adequado você esteja pronto para esse processo da superação, para dar um passo a mais. Então é pensando nesse primeiro passo, que é o passo da aceitação, que nós escolhemos essa canção. E, na verdade, é um poema, né, de Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, com uma pequena adaptação feita pela Alice, e uma das canções que tem mais acesso na internet hoje, uma das mais pedidas, e especialmente uma das que mais fala diretamente e toca os nossos corações. Eu sei que vocês já estão muito atentos, mas eu gostaria de pedir uma atenção especial, que você sinta cada palavra dessa canção. Aceita a própria vida.
Abraça os que te cercam, doando-lhes auxílio. Se a aprovação chegou, acata-lhe os ensinos, ser fiel a ti mesmo, serve, segue, não temas, nada exijas, trabalha, não condenes, constrói, se te aceitas como és, Deus te fará feliz. Deus te fará feliz, muito feliz. Dependerá somente de ti, amar e servir, cantar e sorrir. Então aceita a tua vida, segue em paz teu caminho. Agora será contigo buscar alegria e andar sorrindo. Aceita tua vida. Muito bem. Olha o Newton, lá de Petrolina, está aqui com a gente. A Ju Cerqueira está pedindo para você mandar um beijo pro Léo, que ele está te escutando lá. Léo, um beijinho para você, bem no seu coração. Muito bem. Verinha Rodrigues, a Jacira Comim, Verinha, querida. a Vera Lúcia, lá de Rondonópolis. Ó. Nós retornaremos a Rondonópolis no mês de junho, se não me engano. Isso aí, Vera, junho, não se esqueça. O seu Ivo, com todo aquele senso de humor que é peculiar dele, né? Lá de Porto Velho, ele está dizendo aqui o seguinte: uai, eu passei hoje o dia inteirinho com o corpo doendo. Será que é isso? Uai. Será que é, gente? O pessoal adorou a canção Aceita, né? Ela traz uma mensagem maravilhosa. Realmente é fantástica. Então, tem muita coisa aqui ainda, né? Mas eu penso que nós já precisamos caminhar para o encerramento, né? O pessoal já está... Acho que vocês já estão cansados, né, gente? Fala aí, conta aí para nós aí. E o prédio todo ouvindo aqui, né? Eu estou esperando o interfone tocar para eles dizerem assim: Elizabeth, já passou das 10, já passou, não já? Já são quase 11 para você. Pois é, ninguém reclamou até agora. E os vizinhos todos estão ouvindo, né? Obrigada aí aos vizinhos, né, que estão ouvindo e não reclamaram. Muito obrigada. Amanhã vai chegar uma carta da síndica aqui para você, eu quero ver. O que você quer cantar agora? Eu estou bonzinho hoje, pode escolher. Ah, deixa eu pensar. Eu fiquei devendo uma música aqui para minha amiga Meire. Cadê aquela música que estava aqui, Alex? Você tirou ela daqui. Eu? Vai conversando aí que eu procuro achar ela aqui. Amor Além da Vida. Tá aí, ó, pronto. Ei, Meire, quase que você fica sem a música. Então, gente, essa palestra do perdão, né, ela tem mais outra parte
Quem já assistiu sabe disso. Tem uma história de desenterrar o pato, né, Alex? Mas, devido ao adiantado da hora, a gente vai ter que encerrar agora e colocar sempre no coração da gente que o perdão ainda é a melhor resposta para tudo, né? Com o perdão a gente... Quer chegar aqui para todo mundo te ver? É minha filha passando aqui. Ela falou que tá feia, gente. Ela mandou um oi para todo mundo. Daqui uns dias eu vou colocar um vídeo dela cantando. Vocês vão ver que gracinha. Mãe é mãe, né, gente? Acha tudo lindo. Mas essa canção que eu vou cantar agora para minha amiga Meire, o esposo dela retornou, né, para o plano espiritual. E ela sente muita saudade dele. A primeira vez que ela escutou essa música, ela se sentiu próxima dele. E eu peço licença, né, ela, para dizer isso. E a gente precisa pensar nisso, né? Hoje nós estamos aqui, vocês estão me vendo aqui, eu estou sentindo a presença de vocês. E amanhã, onde nós estaremos? Quantos pedidos de perdão nós estamos precisando fazer? Quantas pessoas precisam nos perdoar? Pensem nisso. Como um perdão alivia. E muitas vezes, né, a gente se surpreende porque a gente não sabia que alguém nos odiava. Às vezes você tem uma surpresa e fala assim, gente, mas eu nem sabia que eu tinha te magoado. Eu nem sabia que eu precisava, né, te pedir perdão. E nesse caso, né, quando a gente não sabe, quando a gente não teve a intenção de magoar, quando a gente não traz isso dentro de nós, nós não fizemos nada para que a pessoa tivesse um ódio da gente, né? Realmente a gente não recebe essas vibrações. Isso vai ser problema da pessoa que está com esse ódio, né? Apesar dela enviar a vibração, se a nossa vibração não vai de encontro a ela, então nós não recebemos. É a mesma coisa de vocês me colocarem na tela, né? Olha, Elizabeth, eu tenho um presente para você, uma maçã aqui. Como que eu vou pegar? Não tenho, não estou recebendo. Assim são as ofensas. Muitas vezes nós somos odiados e nem sabemos. Então, oremos sempre pelos que nos perseguem, pelos que nos caluniam. Foi assim que Jesus ensinou. E quando soubermos do mal que fizemos a outrem, que tenhamos a coragem de nos aproximarmos e dizer assim, você me desculpa. Né? E eu não queria fazer assim, não seria dessa forma. Eu vou fazer diferente da próxima vez. E às vezes é muito difícil você dizer para a pessoa assim, me perdoa. E você sai de lá e diz assim, se ela não me perdoar, problema dela. Vamos pensar um pouco. O pedido de perdão, você não pode fazer um pedido de perdão esperando o perdão. A pessoa não é obrigada a te perdoar. Seria interessante que o perdão fosse dado. Então, quando nós erramos e precisamos reparar aquele erro, o melhor seria chegar à pessoa e dizer assim, aquela forma que eu fiz não foi a mais correta, eu vou fazer diferente. Você aceita que eu faça diferente? Porque às vezes pedir perdão é obrigar o outro a te perdoar. Não adianta pedir perdão e fazer a mesma coisa, né? Ou coisas semelhantes. Vamos pensar nisso. Então essa música agora, para a gente fazer no encerramento, se chama Amor Além da Vida. Ela é da cantora Paula Fernandes. Tem tanto tempo que eu não canto que eu nem sei se eu sei mais. O sentimento vai além da vida pra dizer
que nunca é tarde pra tentar. Um grande amor então viver. Já fui ferido, também chorei. Posso entender, mas esse amor além da vida vamos viver. Eu já fui teu sol, fui teu luar, dei tudo de mim pra te convencer de que eu sou amor e parte de mim pertence a você. Mil vidas de amor pra continuar, tentar ser feliz sem fazer sofrer, de volta ao que eu sou. Eu renasci pra te merecer. Um sentimento vai além da vida pra dizer que nunca é tarde pra tentar. Um grande amor então viver. Já fui ferido, também chorei. Posso entender, mas esse amor além da vida vamos viver. Eu já fui teu sol, fui teu luar, dei tudo de mim pra te convencer de que eu sou amor e parte de mim pertence a você. Mil vidas de amor pra continuar, tentar ser feliz sem fazer sofrer, de volta ao que eu sou. Eu renasci pra te merecer. De volta ao que eu sou. Eu renasci pra te merecer. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigada pela companhia. Foi uma alegria imensa estar aqui. Mais uma vez, eu particularmente agradeço os ouvidos de vocês por nos deixarem trabalhar. Grande beijo no coração e espero que a gente se encontre mais muitas vezes. Foi uma alegria imensa estar aqui. Muito obrigada de todo o coração. Nós vamos deixar o Alex fazer a prece de encerramento e o tchau, né, Alex? Então, estão pedindo aqui para você cantar uma música do CD novo, do álbum novo aqui, ó. Tem sugestões aqui, tem Alívio, tem Chique Simplicidade, pelo jeito que o pessoal já está conhecendo, viu? Já estão por dentro aqui. O tio Ito, o Ito lá do Paranoá, né? Tá aqui presente também. A Socorro, a Socorro está pedindo para mandar beijos para o Ceará, né? Hoje nós já falamos aqui do Ceará. Nossa, o Ceará a gente sempre fala, né, Socorro? Nem precisa mandar beijo, porque o nosso beijo já mora aí, já é daí, tá fincado aí.
A Patrícia lá de Itatiba, ela apareceu aqui também, viu? Pati, beijinho pra você. Já tá quase chegando a hora de você fazer aqueles biscoitinhos, que as coisas boas. Gente, na casa da Pati tem um fogão a lenha e tem um marido que cozinha. O que você precisa mais na vida? Um fogão a lenha e um marido que cozinha. Não é bom demais dar conta, né? O Alex está fazendo gelo muito bem. Né, Alex? O azar é porque aqui não dá para fazer um fogão a lenha, né? Não, mas dá. Aqui nesse apartamento? Os bombeiros vão baixar. Quem tem boa vontade não tem. Não, aqui não. E outra coisa também, lenha não está mais na moda queimar madeira, não. Mas eu vou te falar, o sujeito, quando arrumou muita desculpa, vocês já entenderam, né? Os ambientalistas aí estão um problema danado. O Rui de Andrade também, né? Está assistindo aqui lá de Franca. Nós estamos transmitindo hoje, Rui, aqui de Brasília, tá? Você questionou aqui. Muito bem. Vai precisar pegar a pasta, né? Para música, para cantar uma do CD novo? Cantar uma do Sim, CD lá, novo, né? Eu vou pegar ali. Vai falando com a turma aí. Olha quem apareceu aqui, gente. A Ruth, lá de Florianópolis. A Ruth é nossa amigona também, né, Ruth? Depois você pega aí do início. Eu acho que você já assistiu essa palestra, mas você pega do início aí. A Ruth é uma grande trabalhadora também, né? Do Cristo. Ela conheceu a doutrina através da dor. Ela perdeu um filho muito jovem. E depois disso ela foi entender, né? Que ela não perdeu o filho, né? Que a vida continua. E ela já recebeu várias cartas dele. E hoje ela ajuda as mãezinhas que perderam os filhos e faz um grande trabalho, né? Bom, então eu vou cantar uma música do CD novo para vocês. É a música que tem o nome, que deu o nome ao CD, né? Alívio. Eu acho melhor você fechar a janela aí, porque nós já passamos do horário, só para o som não vazar muito aí, Alex. Por favor. Eu sinto e percebo os teus movimentos, a vida corrida, tristezas e dores, a fuga dos medos, a luta constante, os teus sacrifícios para sobreviver.